Uma dessas teorias é a teoria freudiana. E a personalidade, ou seja, nós como um todo, nós somos divididos em três estruturas. Uma chamada id, outra chamada ego e outra chamada superego. E essas três estruturas, elas estão divididas entre o consciente, o pré-consciente, o subconsciente e o inconsciente. Tá certo? Tá, legal, professor. Mas o que é cada coisa dessa? Id. O id, você percebe que o id ele é totalmente inconsciente, né? Porque ele fala a respeito das nossos desejos mais primitivos. Se eu fosse levar em consideração o id com relação ao nosso cérebro, ele seria comparado ao nosso cérebro reptiliano. Então, aqueles impulsos mais primitivos, é o comer, é o transar, é o desejar. Tá certo? O ego. Você percebe que a parte consciente ela é formada por duas coisas, ego e superego. Quando a gente nasce, a gente tem o id. A ideia é que quando a gente nasce, o bebezinho ele tem o id. Então ele quer mamar, ele berra. Ele fez cocô na fralda, ele berra. Tá certo? Então são os instintos mais primitivos aí em funcionamento. O ego, segundo Freud, é o núcleo da personalidade. Tá certo? Para Jung, não funciona dessa forma. Para o Jung, o núcleo da personalidade é o self. Até por influência oriental, o ego para Jung, ele é um arquétipo. Ele funciona como se fosse um gerente responsável pela consciência, mas que gerencia o nosso vínculo com o externo. Tá? No caso de Freud, não. O âmago da personalidade e da consciência é o ego. Então, quando você tem vontade de transar, por exemplo, quem que falou? Transar, id. Daí o ego, com ela, eu quero. Ela. Vamos lá. Já começa a elabrar formas de fazer a coisa acontecer. Daí o superego, ele vira para você e fala, aqui no meio do curso não vai rolar. Tá certo? Aliás, ela é casada. A coisa vai ficar mais complicada. Eu acho bom você desistir dessa ideia. Tá certo? Então, a teoria do consciente e inconsciente freudiana, ele segue esse raciocínio. Ele surgiu numa época onde você tinha a moral vitoriana funcionando. Então, os tabus sexuais, as repressões sexuais eram gigantescas. Por isso, quando Freud percebeu que a grande parte dos problemas eram associados à sexualidade, o raciocínio dele passou a ser que a causa dos traumas, a causa das neuroses eram de fundo sexual. Alguns discípulos dele vieram dizer outra coisa. Por exemplo, para Adler, a questão não é uma questão sexual, é uma questão de poder. Para Jung, já é diferente. Perfeito? E daí você tem, digamos que você tem esse desejo enorme, Will, mas no contexto da moral vigente que o seu superego tem, você fala, isso não pode, e você reprime isso daí. No que você reprime inconsciente, que é uma coisa, o ego quer outra, e você reprime e pega esse pensamento e enfia lá no fundo. Do onde? Do Frost Free. Tá certo? O Frost Free do seu inconsciente de tal maneira que você nem venha mais a lembrar dessa possibilidade. Mas só que a ideia é que, apesar de você ter reprimido lá para baixo, a coisa ela continua ativa, ela continua vindo. E daí você tem uma dissociação entre inconsciente e consciente.